Fala galera, então chegamos aqui a esse oitavo episódio de From, onde simplesmente a gente descobre que as respostas estão no começo. Cara, esse episódio, ele foi uma grande pegadinha, tá? Porque ele tem ali seus 50 minutos, praticamente seus quase 50 minutos. E digamos que em alguns momentos desse episódio, eu comecei a ficar com medo gigantesco que ele seguisse muito o que estava acontecendo, né? Na maneira como eles estavam contando essa história, de acordo com os últimos 2, 3 episódios, tá? Onde tinha novamente ali, cara, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de relação, e a gente estava entrando até num elemento ali de investigação, começar a ter depoimento ali das pessoas da Colony House, onde realmente aquela trama ali, tá, que estava realmente fundindo para que as pessoas fossem até onde está a Sarah. Até não duvido que isso possa realmente acontecer, porque, né, por mais que a Dana tenha falado lá pro Boyd e pro Ellis que se eles não fizerem, né, não contarem realmente a verdade, ela vai contar, tem essa possibilidade realmente das pessoas irem atrás da Sarah e poderem fazer algo com a Sarah, porque obviamente as pessoas fazem ligação com o que aconteceu no passado e obviamente a principal suspeita é a Sarah, é a pessoa capaz de ter realizado o que acabou acontecendo com o assassinato da Tilly. Mas essa parte toda do episódio, entendeu? E de colocar a Costa, o Kenny, começar a ter essa parte toda de investigação, cara, essa foi a parte, assim, que eu achei mais dispensável do episódio. Porque o episódio começou a ter um crescente muito grande. E ele começou a nos entregar elementos ali que talvez sejam elementos muito importantes para recolocar muito do que a trama de From também precisa para ter essa continuidade ampla, que é esse preenchimento todo de lacunas, e também ter o tal do caminho decidido, tá? Para que lado que realmente vai essa trama, qual é o seu grande objetivo e fazer as conexões que tem que fazer, tá? Basicamente isso. Então, esse tal objetivo é o que as pessoas ali elas precisam fazer para seguir esse guia todo de esperança para poderem ou conseguirem visualizar uma maneira de saírem dali. Então, esse princípio todo da motivação, do objetivo, é algo que a gente já vem conversando nos últimos vídeos e também nas últimas lives, tá? E acredito que o episódio nesse crescente, cara, ele ganha muito. Ele ganha muito, muito. Porque a gente continuou tendo as separações de personagens, tá? E começou a ter novamente aquelas pequenas peças serem movidas, até o momento onde eles deixam correr mais as cenas, tá? Que isso é uma parte muito importante, tá? Esse fator é muito importante. Por quê? From estava começando a fazer, até metade do episódio, algo que é muito prejudicial a ela, tá? De tu começar uma cena ali e tu começar a engrenar ela e tu simplesmente dar o corte para uma outra situação, para outra dupla de personagens e tu voltar para aquilo ali que estava começando a ficar interessante, voltar daqui a uns 5 minutos, né? E daqui a pouco tu começa a ver outra dupla de personagens que tá num começo ali, cara, de conflito, de cena, onde não vai ser tão interessante e vai acabar te desprendendo daquilo que tu tava querendo mais assistir. Ou seja, isso é um perigo muito grande quando a gente começa a ver essas questões no roteiro, porque ela pode acabar afetando, cara, a nossa experiência quanto visualização, entendeu? Então, ao invés de tu criar tensão, tu vai acabar criando uma desconexão. Essa desconexão é muito perigosa, ainda mais numa série de mistério. Só que, a partir do meio pro final do episódio, eles engrenam novamente. Que eles deixam realmente as cenas correrem mais e a partir dali a gente tem algo que é, cara, fenomenal. Quando tem a Tabitha chegando junto com a Sarah, onde o Victor está, e as duas juntas vão ajudando o Victor a decifrar a questão da igreja, e daí na igreja a gente vê que na verdade não era o Jasper, que na verdade era o Garoto de Branco, e o Garoto de Branco ressurgindo também com uma importância tal, e a gente tem já algo ali que faz a conexão de quem que realmente fez a Miranda decifrar o que tinha decifrado lá atrás, ter também a resposta em relação às árvores ali, às crianças, às pedras. Pô, tu vai tendo muita informação ali que é muito importante. Hoje na live, galera, eu vou trazer ali literalmente assim, ó, todas as frases novamente ditas pelo Garoto de Branco, que o Victor escutou. O Christopher não, né, foi fazer o que o Garoto de Branco estava pedindo para ele fazer, e quem acabou fazendo foi a Miranda, de acordo com aquilo que o Victor tinha entregue para ela. E eu achei, cara, essa resposta assim, ó, muito bem já colocada ali, porque te traz já conexões importantes assim.
que eu fiz a besteira de abrir um fórum ali que tem de From, né, onde a galera... Pô, tá gravando esse vídeo, cara, são 4 e 7 da manhã, tá? Acabei de assistir o episódio saiu basicamente 1h07 atrás. Então tem uma galera americana que já assistiu o episódio e já colocou, né, as suas críticas, basicamente, ali dentro do fórum, e a galera, cara, tá metendo muito pau. Tá metendo muito pau nesse episódio ali, e daí, consequentemente, metendo muito pau na série. Porque a série, nesse episódio, ela se preocupou muito em dar respostas e conexões, preenchimento de lacunas, a maneira como quiser chamar, com eventos que já aconteceram, sem se preocupar com o que precisa ter pela frente, tá? Que daí volta a ser o assunto todo do caminho da resposta. Isso tudo. Só que eu acho isso, cara, extremamente assim, ó, coerente a maneira como eles jogaram com essas informações no episódio. Tudo que estava sendo preparado, o Jasper, o Victor, trazer uma importância para Sarah ali, a Sarah junto com a Tabitha conseguirem fazer com que as informações ele começassem a ficar claras na cabeça do Victor, para que ele fosse até lá, de volta à igreja, o local onde ele foi quando criança, e realmente surgissem ali informações que são sim muito importantes sobre a história da cidade, que são sim muito importantes sobre o que aconteceu no passado. Porque, assim como está muito bem falado pelo próprio Garoto de Branco, as respostas estão no começo. E eu achei isso, cara, a resposta para o fim estão no começo, né? Vamos falar essa frase direito. A resposta para o fim estão no começo. E eu achei isso, cara, maravilhoso, assim, maravilhoso. E o episódio daí ganha muita força porque eles deixam a cena correr. E a partir do momento que as coisas começam a acontecer e eles deixam a cena correr, aí volta a aprender a minha percepção quanto espectador e eu volto a ficar, cara, muito interessado em tudo que está acontecendo ali. Porque essa ligação com o passado, da história da cidade, com fatos que aconteceram ali mesmo, que seja também dentro do passado dos personagens que a gente conhece, elas são muito importantes para preenchimento de lacunas, porque a gente está falando de um grande quebra-cabeça. Gigantesco quebra-cabeça, ou seja, tudo é muito importante. Então, a partir do meio do episódio, tudo começa a ganhar um ritmo completamente diferente do que estava acontecendo antes do episódio, e na real, vamos voltar, os últimos 2 episódios até, a gente pode juntar junto com esse meio aqui de 8º episódio. E tudo começa a ficar muito, cara, muito interessante. Quer saber uma outra coisa que é importante para desenvolvimento, mas também, assim, não é algo que contribui para a história geral que a grande maioria quer. O que acontece na conversa entre o Jim com o Jade, sai o Jade, Jim e Henry? Aquela conversa toda ali, que é um grande momento que tem pro Henry, que é sim a pessoa mais indicada, como ele mesmo fala para o Jim, capaz de dar realmente o exemplo para o Jim do que ele tem que fazer. Ou seja, não cometer o mesmo erro que ele cometeu lá atrás com a Miranda. E a partir dali se cria um elo entre os dois personagens, porque o Jim estava novamente fazendo algo que não era em benefício primariamente para a família. Não era. E acho que tem uma frase do Jade, cara, que resume muito. Sobre a Tabitha, ela não tem 9 anos. Ela é, sabe, muito ciente de tudo que ela está fazendo. Então, se ela está fazendo tal coisa, é porque ela realmente quer, não porque alguém está induzindo ela a fazer tudo mais. E a conversa toda do Henry passa pro Jim ali algo que precisa ser um basta, acho que, pro personagem do Jim, tá? O personagem do Jim, ele chegou numa questão, até o título do episódio, essa questão do limites ou limiares, entendeu? Ele não tá tão colocado para a questão dos personagens como eu achei antes do episódio, que seria. Ele pega uma outra questão que bate, obviamente, no que acontece com a Julie e com o Ethan, que a gente já vai chegar lá. Só que pro Jim, esse limite, eu acho que vem da aceitação em relação ao personagem. Esse personagem ele precisa sim ter, cara, algo novo para apresentar. Então, talvez essa conversa agora que existiu com o Henry seja o suficiente, né? Ou seja, o que realmente precisava acontecer para que ele tenha uma mudança. Uma mudança. Talvez ouvindo alguém que passou por essa mesma situação seja realmente aquilo que esse cara precisava ouvir. Porque o personagem, ele tá muito o mesmo, entendeu? Ele tá dando praticamente voltas e voltas e voltas. E é uma sequência, tá, de desenvolvimento de personagem que começa a ficar, cara, muito chata de assistir. Então, tomara que a partir de agora o personagem mostre outras coisas.
E daí vamos chegar nessa questão dos limiares, limites, que seja, entendeu? Em relação ao que a Julie fala pro Randall. O Randall foge da situação e depois fica muito claro por que ele foge da situação, por causa das vozes gritando que estão na cabeça da Julie, estão na cabeça do Randall, estão na cabeça da Marielle, por mais que ela fuja de tudo que estava acontecendo ali. E quando ela conta pro Ethan, e o Ethan faz a fala da coragem, é um ponto ali também muito importante para que se dê aquele passo para frente ali. Quando se dá aquele passo para frente, as ruínas, obviamente, que elas vão ter uma importância enorme para os 2 episódios finais aqui, tá? Porque como a gente vai nessa questão das revelações, a gente tem 2 personagens que depois chegam para resgatar a Julie, o Kenny e a Costa, obviamente, que vão conversar sobre isso. O Jade vai conversar sobre isso. E tem a tal cena que já está sendo divulgada nas promos pela MGM, já há 2 episódios, que novamente não acontece, que é o Jade naquele momento de transe e o garoto de branco ali presente, né, no fundo. Tá o Jade no primeiro plano e o garoto de branco atrás. Isso vai acontecer nos últimos 2 episódios, porque não tem sentido deles terem promovido uma cena por 2 episódios, não terem utilizado aquela cena lá, e daqui a pouco vai estar de novo colocado num promo, e essa cena tem que acontecer de uma vez. Ou seja, se a conexão toda tá com o garoto de branco dar as respostas, e tem a questão lá das pedras, das ruínas, tem a questão, né, de quem está também ali em volta, tem que acontecer nos 2 próximos episódios, então, porque essa cena, cara, tá me deixando cada vez mais ansioso qual é a conexão. Qual é a conexão daquela cena do Jade, cara, e o garoto de branco lá no fundo. Vai ser uma sequência do que a gente viu agora do Victor ter lembrado do que o garoto de branco falou pro Christopher. É essa sequência inteira. Qual é realmente, isso vai ser dentro das ruínas, por exemplo, né? Tudo isso vai acontecer da chegada do Jade junto com a Julie, e as ruínas vão ser a grande resposta para isso que vai acontecer daqui para frente, cara. Não sei, entendeu? Mas para mim tá montado muito que essa estrutura das ruínas, elas vão ter muita importância, principalmente pelo que a gente descobre junto com a Julie, né? Aí que tá, de novo, a besteira de ter aberto ali as críticas, né, da galera que já assistiu o episódio, já foi no fórum comentar. A galera, cara, não gostou do que a Julie vê na masmorra, do Martin, da corda pro Boyd, depois da caverna da Tabitha pro Victor. Cara, eu adorei ter ouvido as crianças, eu adorei. Porque a gente entra daí nessa tal questão da viagem no tempo. Eu tenho uma grande complicação de colocar essa história, ou talvez, cara, de uma aceitação, entendeu? De entrar todo o argumento de história, de viagem no tempo, essas complexidades, todos os meandros que existem, entendeu? Os cuidados que tem que ter numa série que já está na sua 3ª temporada, por causa de tudo que já tem propagado, quanto mistérios e afins que provocam muitas teorias, por causa, cara, é uma escala muito grande, entendeu? Provocado com a viagem no tempo. Só que eu achei muito interessante como eles usam a questão dos ruínas, a questão do que já estava na cabeça da Julie antes, e o que ela vai fazendo. São conexões com elementos do passado? São, só que são pontos muito interessantes também. Cara, a primeira coisa, o Martin sabe o nome da Julie. Esse ponto ali foi muito importante, que não deu tempo para Julie fazer nenhum tipo de resposta, né? Nenhum tipo de resposta não, nenhum tipo de pergunta ali pro Martin, porque simplesmente ela não tem mais ele ali, nada. Faz a conexão com a corda pro Boyd? Faz. A questão toda das cavernas depois, tá, ela tava ouvindo a mãe e o Victor e a Tabitha também tava ouvindo algo que fosse da Julie. Então, como que funciona realmente esses contatos todos ali nessa viagem toda que vai acontecer? É óbvio que a Julie vai acabar entrando novamente dentro das ruínas ali, novamente entrando em toda aquela situação que a gente conheceu ali. Tudo isso, cara, essas tais revelações que vão acontecer nos 2 próximos episódios, vão sim entregar muitas lacunas, tá? Vão preencher muitas lacunas pra gente. Elas vão. Talvez não tudo que a gente espere, porque, né, 4ª temporada, talvez 5ª, é óbvio que não vai entregar tudo. Só que algumas coisas já vão ser preenchidas pra gente, ou seja, algumas lacunas realmente vão ser entregues pra gente com respostas. E esse caminho começa a ficar muito claro assim, cara, eu adoro esse episódio do meio pro final dele.
Do meio pro final dele, ele é completamente diferente do que ele estava sendo, repetindo. Meio desse episódio e 2 anteriores ali. E tem esse fator muito importante da mulher de kimono, das fotos, a bolsa de sangue, já ali, que o Eugene prepara, a certeza do filho, o filho não ser da Fátima. E é de quem esse filho? É da cidade? É da mulher de kimono? Qual vai ser, né, a real consequência da Fátima nesse momento? Eu fiz o vídeo, que tá até colocado aqui, né, sobre, cara, teoria sobre quem pode morrer, sem nenhum tipo de colocação ali sobre spoilers de vazamento, sobre esse 8º episódio e tudo mais, muito menos do que vem pela frente, tá? Apenas teorias ali. E agora, como o episódio constrói, tá, pro Eugene fazer de pegar a Fátima e levar ela para lá, com a preparação toda do bolsa de sangue, com a confirmação do filho dele, já saber do filho, já saber o que ele tem que fazer, para mim a Fátima vai ser realmente esse personagem, cara, que vai ter sim o seu fim nessa temporada. O que está crescendo dentro dela ali, com a certeza que é realmente ela é literalmente, cara, um ser. Já fica algo falado até, né? Acho que foi 2 lives para trás. Tinha tido um comentário ali que é muito importante agora, que também é o praticamente lacuna. Por que não apareceu no ultrassom? Porque o ultrassom não tem capacidade de fazer a leitura sobre o que tem dentro dela. Com a confirmação do filho, cara, esse elemento se fecha por completo. A gente tem um praticamente lacuna. Duvido que, né, algo seja diferente disso a partir de agora. Que realmente o que acontecer ali dentro, cara, vai ser algo que vai acabar levando a Fátima realmente a ter o seu fim. Eu não consigo ver outro caminho. Não consigo ver uma outra necessidade que se tenha a preparação toda ali para realmente nascer o que vai nascer. Cara, essa ponta toda de mistério, tá? Pra mim não é algo simplesmente assim, jogado, mais um mistério, mais uma coisa pra gente teorizar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São pontos que, como a gente tem mais 2 episódios pela frente, pra mim eles vão ser resolvidos agora. Eles vão realmente ser colocados agora, já pra gente uma explicação. E talvez esse ponto seja o mais importante todo para o que está surgindo agora como questionamentos, como elementos novos colocados ali pra gente poder teorizar e tudo mais. São mistérios? São. Mas que pra mim vão ser respondidos nesses próximos 2 episódios aqui. A trama por completo, esquece. Acho que as consequências daí, voltando para aquela relação toda que tem entre os personagens, tá? Pô, eu adoro o jeito como a Dana chega percebendo já que algo estava errado, quando ela chega na delegacia lá e tá o Boyd e o Ellis né, brigando, discutindo sobre o que fazer. E ela chega já num clima tal e ela para. E ela olha pros dois assim, o que tá acontecendo aqui? Cara, essas mínimas coisas que tem entre a Dana e o Boyd, principalmente, são coisas que sempre me fazem, assim, ó, cara, tirar um sorriso do rosto, porque acho que tem ali uma maneira de como esses 2 personagens, que são líderes da comunidade, querendo ou não, eles têm uma maneira de lidar um com o outro que é bem própria, e que funciona muito, assim, até como quebras que existem para o que está acontecendo ali, tá num fator mais dramático para as cenas. E adoro esses momentos, que logo depois a cena por completo entra, né, porque a gente tem a revelação da Fátima para Dana, e a sequência toda do dizer ou não para as pessoas. Ou seja, a cena volta a ser reconstruída para aquilo que ela começa. Só que esses pontos de quebras também são fatores importantes, cara. Tipo assim, eu não concordo que a série ela perdeu o seu trilho. Eu acho que a série tem que decidir seu caminho. Acredito que ela tá indo para um caminho com esse ponto de meio de 8º episódio para frente, de voltar a realmente dizer assim, cara, eu sei o que eu quero contar. Calma. Calma. Tem algumas coisas ainda que são colocadas ali como mistério? É óbvio que são. Só que tu já está começando a se preocupar em entregar essas conexões, preencher essas lacunas. Então, que venham as revelações. Que venham as revelações. E que os episódios que virão para encerrar essa 3ª temporada, cara, eles venham num crescente como foi
da metade para o final desse 8º episódio. Galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam desse nosso 8º episódio de From aqui. Lembrando que a nossa live, galera, hoje confirmada 21 horas, para a gente poder debater abertamente sobre tudo que acontece. Vou trazer também, assim, o que for sendo falado agora em entrevistas durante o dia, tanto por atores, se tiver alguma fala também de produtora, vou trazer também pra gente conversar. E lembrando que tem vídeos saindo todo dia aqui no canal, o vídeo com teorias, com a promo, com a sinopse do 9º episódio. Amanhã, segunda-feira, meio-dia, já tá liberado o vídeo aqui no canal. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam do episódio, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.